Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h32. Olá, muito bom dia para você. Manhã de quinta-feira, hoje 5 de fevereiro do ano de 2026. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Quinta-feira chuvosa em nossa cidade, mínima de 20 graus, máxima de 27 graus. Umidade relativa do ar variando entre 79% e 100%. Previsibilidade de chuva para esta quinta-feira em torno de 97%, algo em torno de 22,9 milímetros. O dia amanheceu aí às 6h19 e o sol se põe às 19h08. Teremos uma quinta-feira nublada, com chuva forte durante todo o dia. À noite a chuva diminui a intensidade, porém não para. Ou seja, dia chuvoso, quinta-feira chuvosa, aqui no município de Mineiros. Vamos então aos principais destaques de hoje. Jornal Verde Vale. Ministro do STJ, Marco Buzzi, é acusado de assédio sexual contra jovem de 18 anos. Julgamento do acusado de causar morte de 4 policiais em Goiás já tem data marcada. Grupo acusado de ameaçar produtores rurais e moradores de terra indígenas é alvo da Polícia Civil Goiana. Ex-funcionário é preso após dizer a trabalhadores que faria tragédia em bar de Rio Verde. OAB alerta sobre site falso que simula inscrição no exame da ordem. Polícia Civil do Distrito Federal publica edital de concurso com salário inicial de R$ 26.700. PRF e COD realizam maior apreensão de contrabando e descaminho do Brasil em 2026 aqui no estado de Goiás. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. Notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h35. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi, é alvo de grave acusação de assédio sexual contra uma jovem de 18 anos que passou as férias de janeiro hospedada na casa do magistrado em Balneário Camboriú. A moça é filha de um casal de amigos do ministro, conforme apurou-se pela imprensa. No dia 9 de janeiro, eles se encontravam na praia e em determinado momento a jovem foi tomar banho de mar. Buzzi também estava dentro da água. Segundo relatos da jovem, que entrou em estado de desespero, o ministro, que estaria visivelmente excitado, tentou agarrá-la 3 vezes. Ela conseguiu se desvencilhar, correu para a praia e contou aos pais o ocorrido. Estupefato, o casal de amigos deixou o local e seguiu para São Paulo, onde registrou o boletim de ocorrência sobre o caso em uma delegacia de polícia. O casal foi encaminhado para relatar e denunciar o fato ao Supremo Tribunal Federal, já que Buzzi, na condição de ministro do STJ, tem foro privilegiado. Nesta terça-feira, os denunciantes estiveram com o juiz auxiliar de Faquim e foram ao Conselho Nacional de Justiça formalizar a denúncia. A deputada federal Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina, recusou a oferta do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, para desistir da disputa ao Senado em Santa Catarina e avisou ao cacique que vai deixar o partido. A decisão foi comunicada pela parlamentar a Valdemar em conversa por telefone nas últimas horas. Caroline também já começou a avisar lideranças políticas catarinenses que irá pedir a sua desfiliação do PL. A deputada disse a interlocutores que ainda não decidiu para qual partido migrará. Segundo aliados, ela teria convite de 6 partidos para se filiar e concorrer ao Senado: MDB, PSD, Novo, PRD, Avante e Podemos. Caroline decidiu deixar o PL após Valdemar deixar claro que não haveria espaço para ela concorrer ao Senado. O cacique ainda ofereceu um plano B para a deputada. Em conversa com Caroline na terça-feira, o presidente nacional do PL ofereceu à deputada a vaga de candidata a vice do governador do estado, Jorginho Melo, que tentará a sua reeleição este ano. E o plenário do Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira o julgamento de ações que tratam da validade das regras impostas pelo Conselho Nacional de Justiça para o uso das redes sociais por magistrados no Brasil.
Relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar, entendendo pela improcedência das ações e a validade dos limites para juízes em redes sociais. Até o momento, os ministros Nunes Marques, Cristiano Zanin e André Mendonça seguiram o relator. O placar está 4-0 pela improcedência das ações. Na análise, Moraes rejeitou o argumento de que o CNJ teria invadido a competência do STF ao tratar do tema, afirmando que a norma não cria novos deveres funcionais, mas apenas detalha orientações que já constam na Lei Orgânica da Magistratura e no Código de Ética da categoria. Para o ministro, a atuação do CNJ é legítima para zelar pela imparcialidade, transparência e integridade do Poder Judiciário perante a sociedade. 6h38, medidores inteligentes podem elevar a conta de luz no início, mas prometem economia futura. Quem desvenda esse mistério desses novos medidores aqui no Jornal Verde Vale é Marquesan Araújo. A implantação de medidores de energia inteligentes poderá gerar um aumento na conta de luz, mas a médio e longo prazo, a nova tecnologia deverá promover mais economia e maior eficiência. É o que destaca o Ministério de Minas e Energia. De acordo com a pasta, os novos medidores vão ajudar a reduzir perdas, fraudes, inadimplência e custos operacionais, fatores que atualmente pressionam as tarifas. Os medidores inteligentes são dispositivos digitais que permitem a medição do consumo de energia elétrica em tempo real, sem a necessidade de leitura manual. Esses equipamentos podem ser conectados à internet e possuem comunicação direta com as distribuidoras. O investimento inicial para a substituição dos medidores será feito pela concessionária. Depois que a ANEEL confirmar a adequação do investimento, o valor é incorporado aos custos reconhecidos da empresa e, consequentemente, repassado à tarifa. As distribuidoras de energia elétrica deverão instalar os dispositivos dentro de um período de 24 meses. O prazo passará a ser contado a partir de março deste ano. A determinação consta em portaria publicada pela pasta no último dia 28 de janeiro. Inicialmente, a instalação deverá contemplar 2% dos consumidores atendidos nas áreas de concessão das empresas. As distribuidoras poderão definir critérios e especificações técnicas na contratação dos equipamentos, sem exigir padronização entre empresas. Com os novos aparelhos, os consumidores que tiverem os medidores substituídos receberão prioritariamente a conta digital, mantendo a opção de fatura física. A princípio, não há uma definição de quais municípios serão priorizados. A escolha das unidades consumidoras que receberão sistemas de medição inteligente considera aspectos de eficiência, redução de perdas não técnicas e custos operacionais, além de melhoria da qualidade do serviço. Reportagem Marquesan Araújo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41. A Justiça de Goiás marcou para o dia 2 de março o novo julgamento de Jonathan Murilo Leite, acusado de provocar o acidente que matou 4 policiais militares do Comando de Operações de Divisa em abril de 2024 na BR-364 em Cachoeira Alta, no sudoeste goiano. O novo júri foi definido após a anulação do primeiro julgamento realizado em dezembro do ano passado, que durou cerca de 19 horas. A sessão foi dissolvida depois que o juiz identificou irregularidades no procedimento de votação. Uma das juradas afirmou que, por ser o seu primeiro júri, misturou as cédulas de votação e votou de forma aleatória sem expressar a sua convicção. Diante da situação, o Ministério Público solicitou a dissolução do Conselho de Sentença, pedido acatado pelo magistrado. Para o novo julgamento, a Justiça sorteou 25 pessoas, das quais 7 irão compor o Conselho de Sentença no dia da sessão, que ocorrerá no Fórum de Cachoeira Alta. E um grupo criminoso suspeito de praticar ameaças, intimidações e violência contra moradores e produtores rurais da terra indígena Urubu Branco, no nordeste do Mato Grosso, entrou na mira da Polícia Civil nesta quarta-feira durante a operação no estado, mas também aqui em Goiás, no Pará e no Tocantins. Ao todo, a corporação cumpriu 15 mandados de busca e apreensão. Em Goiás, as ordens judiciais foram cumpridas em Goiânia, Montes Claros e Jussara. 7 pessoas foram presas em flagrante por porte ilegal de arma de fogo durante a ação. As investigações apontaram que os crimes ocorriam há anos, mas que as ameaças se intensificaram ao longo de 2025 após a morte de um integrante ligado ao bando. A partir desse episódio foram registradas novas ações de intimidação, tentativas de retaliação e uma nova reorganização do grupo, que passou a atuar também fora de Mato Grosso. De acordo com a Polícia Civil, foi identificado que os alvos utilizavam diversos imóveis urbanos e rurais como pontos de apoio, mudando frequentemente de endereço para tentar dificultar a atuação policial.
Diante disso, a Justiça autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão em caráter itinerante, permitindo que as diligências fossem realizadas conforme a localização atual dos investigados. E um ex-funcionário de um bar foi preso em flagrante pela polícia militar após ameaçar ex-colegas de trabalho em Rio Verde, aqui na região sudoeste do estado. Segundo a PM, o suspeito foi ao estabelecimento na segunda-feira, simulou estar armado com uma faca, fez ameaças e chegou a dizer que havia matado uma pessoa no dia anterior. Ele também afirmou que faria uma tragédia caso as suas exigências não fossem atendidas. Assustadas, as vítimas acionaram a polícia militar. Ao perceber que a PM havia sido chamada, o suspeito deixou o bar, mas permaneceu nas proximidades. A equipe localizou o homem logo em seguida e realizou a abordagem. Durante a busca pessoal, nenhuma faca foi encontrada. Diante da situação, o homem foi preso em flagrante pelos crimes de ameaça, exercício arbitrário das próprias razões e falsa comunicação de crime. 6h44, emprestar a sua conta para terceiros fazerem depósitos podem te dar grandes dores de cabeça. Quem faz o alerta é Sara Queiroz. Pode parecer um ato inofensivo, mas você sabia que emprestar a conta para que outra pessoa receba valores desconhecidos pode ser uma grande dor de cabeça? Assim como fornecer seus documentos para abrir uma conta em seu nome para a utilização de terceiros é considerado uma prática ilegal por se enquadrar no crime de estelionato. Segundo o Código Penal brasileiro, estelionato é a obtenção de vantagem ilícita que prejudica outra pessoa por meio de fraude. A Polícia Civil alerta a população sobre os riscos de vender, emprestar ou alugar a sua conta Pix, cartão ou acesso a aplicativos. A partir do momento que uma pessoa aluga sua conta, que ela fornece seu número, sua chave Pix, seu acesso a aplicativos, a terceiros, ela passa a participar do crime. Seja ele um crime de estelionato digital, seja ele um crime de fraude eletrônica, de invasão de sistema, então ela passa a fazer parte do crime. Então ela não responderá apenas pelo crime de estelionato, que tem uma pena um pouco branda, ela responderá ali também, pode responder por lavagem de capitais, organização criminosa, que são crimes com penas altas, e aí a gente pode no somatório falar em questão de 16 anos de prisão para uma pessoa que empresta sua conta e às vezes lucrando R$200, R$300. A delegada destaca qual lei pune quem se torna um laranja. A lei que trata dos crimes é o Código Penal, que tem tanto o estelionato digital quanto o furto mediante fraude também, o furto eletrônico. E essa lei, que é o nosso Código Penal, ele estabelece penas ali de 2 a 8 anos para esses crimes. Ela também explica o que fazer se cair num golpe com o uso de dados pessoais. Primeiro passo, ligar para o seu banco para que tentem bloquear essas transações fraudulentas. E segundo passo, procurar a delegacia mais próxima de sua residência e noticiar os fatos. Sara Queiroz, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h47. Flamengo e Internacional ficaram no 1-1 na noite desta quarta-feira no Maracanã pela segunda rodada do Brasileirão. O Colorado saiu na frente com um gol de Borré, mas a Arrascaeta igualou o placar ao converter pênalti cometido por Bernardinho Varela. O rubro-negro pressionou, mas não conseguiu a virada. Completou 4 jogos consecutivos sem vencer e saiu sob vaias e protestos da torcida. Lucas Paquetá iniciou o jogo como titular pela primeira vez neste retorno ao clube e saiu aos 18 minutos da segunda etapa. Com o empate, o Flamengo e Inter somaram o primeiro ponto no Brasileirão. O rubro-negro é o 13º colocado, enquanto que o Colorado é o 15º. O Flamengo joga agora no sábado contra o Sampaio Corrêa, no Maracanã, às 21 horas. Pelo Campeonato Carioca. Já o rubro-negro precisa vencer e torcer que o Boa Vista ou Madureira percam ou que o Nova Iguaçu no máximo empate, para evitar estar no quadrangular contra o rebaixamento. Já no Brasileirão, o Flamengo enfrenta o Vitória no Barradão na terça-feira, dia 10, às 21h30. O Inter enfrenta o São Luís no domingo, às 18 horas, pela quarta do Gauchão. Já no Brasileirão, a equipe joga na quinta-feira, dia 12, às 21h30, contra o Palmeiras no Beira-Rio. Remo e Mirassol empataram por 2-2 nesta quarta pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro em Belém. Embalado pela festa da torcida no Mangueirão, o time paraense abriu 2-0 com os gols de João Pedro e Aleph Manga.
Mas a sensação da Série A de 2025 reagiu depois do intervalo. A equipe visitante cresceu com as mexidas do técnico Rafael Guanais e marcou com Igor Formiga e Natan Fogaça, ambos vindo do banco. O Remo soma o primeiro ponto da Série A deste ano e fica provisoriamente na 15ª colocação. Já o Mirassol chega a 4 pontos e está na 4ª colocação. No Brasileirão, ambos voltam a jogar na próxima quarta-feira, dia 11, pela 3ª rodada. O Remo visita o Atlético Mineiro na Arena MRV às 20 horas. Já o Mirassol, 1 hora mais cedo, recebe o Cruzeiro no Maião. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h49, uma nova declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre uma conversa tida na quarta-feira com o seu par chinês Xi Jinping, fez os preços da soja dispararem nesta quarta-feira na Bolsa de Chicago e terminaram o dia com quase 3% de alta. Os futuros da oleaginosa subiram de 20,75 a 27,50 pontos nos principais contratos. Os preços do óleo, principalmente o farelo de soja, também subiram forte e deram ainda mais espaço a altas do grão. O óleo terminou o pregão com mais de 2% de avanço. O governo chinês emitiu um comunicado com as falas do presidente Xi Jinping sobre a sua ligação com Trump e afirmou que a questão mais importante na relação das duas nações era o comércio. Além disso, destacou ainda que os dois países conseguiram manter uma boa comunicação ao longo do ano passado. Segundo palavras do presidente chinês ao norte-americano, ele está disposto a trabalhar com o americano para guiar o navio China-Estados Unidos através das tempestades e garantir um progresso suave com as conquistas mais significativas e benéficas para ambas as nações. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Foi instalada ontem na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que é presidida pelo senador Renan Calheiros, que já foi presidente do Senado, já foi ministro da Justiça, uma subcomissão para acompanhar as investigações do Master. Mas essa subcomissão, segundo o Renan Calheiros, tem poderes de convocar pessoas, testemunhas ou investigados, de pedir quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico, né? E de fazer diligências. Então é quase uma CPI. Ou ele está tentando, com isso, criar uma alternativa para uma CPI que não fuja do controle dele. Não sei, eu estou só dando alternativa. E aí ele falou, dizendo que o caso deve ser encarado de frente. Eita cartilha de Paulo Freire, né? Quero ver encarar de costa. É impossível, né? Encarar de frente. Aí ele diz mais, não haverá retaliação contra ninguém. Mas, se for encontrado algum senador ou deputado com culpa, não haverá omissão. Gente, ele está avisando. Olha, nós vamos investigar a fundo. Quem tiver culpa que vai limpando aí os celulares, os computadores, os indícios e as provas. Não precisava avisar. Quando a surpresa é que funciona. Mas, e aí perguntaram, e até Lula, porque Lula recebeu o Vorcaro. Aí disse, não, nós vamos mandar uma carta para o presidente se explicar. É Lula, o banco, o BRB, está com reclamações aí agora dizendo que estão cobrando de gente que já pagou, que o Master não deu baixa. Ele estava vendendo como se fosse crédito para o BRB. Ibanez está cada vez mais cercado. Tem investigações da Polícia Federal no BRB, que é o Banco Estatal de Brasília. O TCU, por que tem um ministro lá do TCU que resolveu defender Vorcaro e acusar o Banco Central? Tem o diretor de fiscalização do Banco Central que teria dado informações tendentes a fazer o Banco de Brasília ficar com boa vontade em relação ao Master, ao que se disse aí, né, nessas fofocalhadas todas. E tá aí, tem um requerimento, já foi protocolado um requerimento de CPI mista que tem 42 assinaturas de senadores e 238 assinaturas de deputados. Bom, ainda falando desse assunto, o Vorcaro, nesta quinta-feira, teria que ser ouvido na CPI da Previdência. Ele está envolvido até no desvio do dinheiro dos idosos da Previdência, dos aposentados e pensionistas. Até nisso o Master estava envolvido. Mas tinha convocação, mas não, vamos deixar para depois do Carnaval. Que vergonha! Será que o Carnaval ainda é um marco para o país? Eu não conheço ninguém que esteja aí perturbado em participar de Carnaval ou acompanhar Carnaval. A pessoa quer trabalhar, quer produzir renda, riqueza. Né?
Mas, enfim, fica tudo para depois do carnaval. Pobre país, né? Tá sobrando tudo nesse país. Bom, e queria falar para vocês o aquecimento global, né? Como é que tá? Meu sobrinho mandou lá de Orlando foto com água congelada. O pingo que parou na queda, congelou. Cuba está com 0 grau. Nunca lá nessa ilha do Caribe a temperatura foi tão baixa, 0 graus Celsius. Agora imagina Cuba terminando o combustível para se aquecer nas casas, sem uma cultura de frio, faltando cobertores, roupas de frio, né? Pobre do povo cubano. E por falar em Cuba, para falar em frio, lá no Japão, 30 mortes. O Japão tem equipamento contra o frio. 30 mortes, porque o frio, nevascas excessivas. Nos Estados Unidos também, né? Eu mostrei para vocês outro dia que no verão do Hemisfério Sul, um navio de turismo ficou preso nas proximidades da Antártica, né? Um navio neozelandês. Foi socorrido por um quebra-gelo da Guarda Costeira Americana. E na Venezuela, imaginem só, um sujeito que era ministro do Maduro, que era o testa de ferro, ministro da Indústria, foi demitido pela presidente Delcy Rodrigues. E agora foi preso por autoridades venezuelanas e americanas e vai ser extraditado para os Estados Unidos a pedido dos Estados Unidos. Foi preso também o dono da TV Globovisión, Raúl Gorrín, né? O Raúl Gorrín fazia lavagem de dinheiro. Estava sendo investigado nos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos pediram e a polícia venezuelana prendeu. Vejam só. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 7h01. Já estamos de volta com o segundo bloco de notícias do Jornal Verde Vale desta quinta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Indicado pelo presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias retomou nesta quarta-feira visitas e conversas com os senadores. O advogado-geral da União reuniu-se com o senador Flávio Arns, do PSB do Paraná. Messias afirmou que voltou aos encontros presenciais e espera ampliar as agendas nos próximos dias. Jorge Messias foi anunciado por Lula em novembro do ano passado como indicado à vaga de Luiz Roberto Barroso, que se aposentou no STF. O nome do AGU não foi bem recebido pela cúpula e por lideranças do Senado, responsável por sabatinar e confirmar ou rejeitar a indicação de Lula ao Supremo. Na segunda-feira, dia 2, o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, afirmou que o Planalto deve formalizar a indicação e encaminhar os documentos de Messias ao Senado após o Carnaval, destravando a sabatina do advogado-geral da União. Os três poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, lançaram nesta quarta-feira o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A iniciativa permite que órgãos atuem de forma integrada para promover ações de combate à violência contra a mulher. Entre os objetivos do acordo está a promoção de ações para garantir o cumprimento de medidas protetivas, o fortalecimento das redes de enfrentamento à violência e a divulgação de informações sobre os direitos das mulheres e meninas. Também prevê medidas conjuntas para garantir tratamento igualitário entre homens e mulheres nos três poderes e a prevenção à violência nas redes sociais e ambientes digitais, entre outras diretrizes. Após a assinatura do pacto, o governo deve publicar um decreto para instituir o Comitê Interinstitucional de Gestão do Pacto Brasil, entre os três poderes para o enfrentamento do feminicídio, com representantes das três esferas para desenvolver, articular e monitorar medidas vinculadas à iniciativa. O Ministério Público Federal recomendou nesta terça-feira que os aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos em crédito consignado sejam priorizados no processo de liquidação do Banco Master, sob a justificativa de alta probabilidade de insuficiência de dinheiro no banco. A orientação foi enviada aos liquidantes do Master Eduardo Félix Bianchini e Sebastião Márcio Monteiro, designados para a função pelo Banco Central, e ao Instituto Nacional da Seguridade Social, INSS. A Procuradoria instalou 2 inquéritos relacionados ao Master. O primeiro apura possíveis fraudes na concessão de crédito consignado e ou outra tentativa de aquisição de parte do banco pelo Banco de Brasília, o BRB. Habitação. Mais de 4.000 cidades podem perder recursos federais por pendências no SNHIS.
A matéria quem nos traz é Júlia Borges. 4.000 municípios brasileiros estão com pendências no Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, o SNHIS, o que pode travar o acesso a recursos federais de habitação. O alerta é da Confederação Nacional de Municípios, com base na nota técnica 1 de 2026. Apesar de mais de 5.400 cidades terem aderido ao sistema, apenas cerca de 26% estão com a situação regular. As principais irregularidades envolvem a falta de fundos municipais de habitação, de conselhos gestores e de planos locais exigidos por lei. A CNM tem trabalhado para ampliar prazos e garantir apoio técnico e financeiro aos municípios. Como resultado dessa atuação, foi publicada em 2024 a Resolução CGFN-HIS, número 60 de 2024, que estendeu os prazos para a regularização do plano do Fundo e do Conselho até 31 de janeiro de 2027 e para envio dos relatórios anuais de gestão até 30 de abril de 2028. A regularidade no SNHIS fortalece a política habitacional e evita entraves na contratação de programas como o Minha Casa Minha Vida. Reportagem Júlia Borges. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h05. Para tentar salvar a carga milionária de produtos contrabandeados, o motorista de uma carreta ofereceu propina no valor de R$150 mil em dinheiro vivo aos policiais durante uma abordagem em Jataí na última terça-feira. O homem que seguia do Amazonas para São Paulo recebeu voz de prisão imediata por corrupção ativa. A fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal e pelo Comando de Operações de Divisa, o COD, revelou que o caminhão escondia perfumes e remédios importados avaliados em mais de R$25 milhões. De acordo com a investigação, os produtos entraram no Brasil por notas clandestinas nas fronteiras com a Venezuela, Colômbia e Guiana e seguiram pelo Amazonas. A carga tinha como destino final os grandes centros comerciais de São Paulo. Segundo os agentes, ao perceber que o veículo seria vistoriado, o motorista tentou evitar a apreensão oferecendo dinheiro em troca da liberação da carga. A proposta foi recusada e ele recebeu voz de prisão imediata por corrupção ativa. A carreta transportava produtos estrangeiros escondidos sob uma carga de fachada. Diante do flagrante, a Receita Federal foi acionada para assumir os procedimentos administrativos e a guarda do material. O suspeito que não teve a identidade divulgada também poderá responder por contrabando e descaminho, que é a sonegação do imposto de importação, além do crime de tentativa de suborno. O Goiás Social, programa do governo do estado, entrega mais de 3.500 óculos para as pessoas carentes. Quem vai nos detalhar essa ação é Kaique Juliano. O programa Olhar para Todos, promovido pelo Goiás Social e a Organização das Voluntárias de Goiás, em parceria com o Hospital de Olhos da Universidade Federal de Goiás, realizou a entrega gratuita de 3.526 óculos de grau em janeiro. A iniciativa beneficiou a população já atendida nas edições do Goiás Social em Aragarças, Santa Helena de Goiás, Uruaçu, Guapó, Formosa e São Miguel do Araguaia. A ação contemplou exclusivamente beneficiários que já haviam passado por todas as etapas do atendimento. Consolidado como o maior programa público de saúde oftalmológica do Centro-Oeste, o Olhar para Todos segue em execução permanente no estado de Goiás. A ação leva atendimento especializado às escolas estaduais e às ações itinerantes do Goiás Social, por meio de unidades móveis equipadas com tecnologia de ponta e equipes multiprofissionais. A iniciativa possibilita o diagnóstico precoce de problemas visuais, o encaminhamento para tratamentos e cirurgias pelo SUS e a confecção e entrega gratuita de óculos de grau. Desde sua implantação, o programa já contabilizou a entrega de cerca de 22 mil óculos, a realização de 163 ações e a visita a 124 escolas em todo o estado. De Goiânia, Kaique Juliano, da agência Cora. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h08. O Red Bull Bragantino alcançou a segunda vitória no Brasileirão ao vencer o Atlético Mineiro por 1-0 na noite desta quarta pela segunda rodada. A partida foi disputada no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, e Gustavo Neves marcou o gol da vitória bragantina. Com o resultado, o time segue invicto na temporada, com 5 vitórias e 3 empates. O Bragantino terminou o jogo na liderança provisória do Brasileiro com 6 pontos. Porém, a classificação pode mudar até o fim da rodada. O Atlético Mineiro fica na 12ª posição com 1 ponto. Mas também pode mudar de colocação até o fim da rodada. O Atlético Mineiro agora disputa a 3ª rodada do Brasileirão na próxima quarta. O Galo recebe o Remo às 20 horas na Arena MRV. Já o Bragantino joga na quinta-feira, dia 12, contra o Corinthians às 20 horas na Neoquímica Arena.
E o Santos não conseguiu pôr fim à crise da temporada e chegou ao 7º jogo do ano sem vitória no empate em 1-1 contra o São Paulo pela segunda rodada do Brasileirão nesta quarta na Vila Belmiro. O tricolor, por sua vez, manteve o bom momento e a invencibilidade após vencer o Flamengo na estreia do torneio. No Paulistão, o time de Hernan Crespo havia vencido o próprio Peixe no último domingo no Morumbis. Os gols do jogo foram marcados por Zé Rafael e Calheri, um em cada tempo. O Santos agora volta a campo no domingo para enfrentar o Noroeste pela 7ª rodada do Paulistão em busca de uma vaga nas quartas de final. Às 16 horas, horário de Brasília, que vai ser essa partida. Já o São Paulo recebe o Primavera no sábado às 20h30 no Morumbis. Jornal Verde Vale. Agronegócios. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, afirmou nesta terça-feira que o Congresso Nacional ainda não está pronto para aprovar o texto do Acordo do Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia, assinado em janeiro. Ele pontuou que é necessário mais tempo para avaliar as salvaguardas adicionais aprovadas recentemente pelo Bloco Europeu e analisar mecanismos internos que possam resguardar os produtores rurais brasileiros no âmbito do tratado. Entidades do setor agropecuário avaliam a necessidade de uma regulamentação das medidas que poderão ser adotadas pelo Brasil caso os europeus apliquem tais salvaguardas, suspendam benefícios tarifários e cotas previstos no acordo e descumpram, na prática, o pacto entre os blocos. Uma das cartas da manga é a Lei de Reciprocidade Econômica, aprovada e sancionada no ano passado na esteira do tarifaço americano, mas que não foi utilizada até agora. Lupion ressaltou que a bancada ruralista é favorável ao acordo, mas que será preciso analisar os possíveis efeitos das regulações específicas da União Europeia e definir o poder de reação do Brasil para não acabar com a competitividade dos produtos do agronegócio brasileiro no acordo. O deputado afirmou, porém, que não acredita na aprovação rápida do texto e revelou que não sabe nem como será a tramitação do pacto na Câmara dos Deputados. Faixa de fronteira e tabela de frete. A FPA prioriza a derrubada de vetos em 2026. Vamos saber das ações com o Marquesan Araújo. Reuniões da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, foram retomadas com algumas prioridades estabelecidas para este início de ano. Inicialmente, o colegiado, que voltou a se reunir na terça-feira, dia 3, deve trabalhar em articulações para derrubar alguns vetos presidenciais. Entre os temas que têm chamado a atenção da FPA está a tabela do frete. Os congressistas consideram que os valores em vigor têm contribuído para o aumento nos custos de escoamento da produção agrícola e pressionado o custo de produção no campo. A bancada também tem debatido sobre o aumento da fiscalização eletrônica do piso mínimo do frete, iniciada em outubro de 2025. Os parlamentares entendem que a medida resultou em um acréscimo expressivo no número de autuações. Apenas nos primeiros 20 dias de janeiro de 2026, foram aplicadas cerca de 35 mil multas, volume que corresponde a cerca de 55% do total de autuações registradas ao longo de todo o ano anterior. O deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, ex-presidente da FPA, demonstrou preocupação com os impactos da política de pisos mínimos. Para ele, o principal prejudicado nesse cenário é o produtor rural. Abre aspas. O problema da tabela de frete é parte central desse desafio e onera justamente quem mais trabalha pelo país. Fecha aspas. Outra prioridade do setor agropecuário é a análise dos vetos relacionados à faixa de fronteira e a dispositivos inseridos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em relação à LDO, o colegiado atua pela recomposição de recursos estratégicos para o setor, com destaque para a subvenção econômica ao prêmio do seguro rural, considerada essencial para a mitigação de riscos climáticos e a garantia de renda ao produtor. O presidente da frente, deputado Pedro Lupion, do Republicanos do Paraná, defendeu a derrubada dos vetos, apontando a medida como fundamental para garantir segurança jurídica, previsibilidade e condições adequadas de trabalho no campo. Abre aspas. O Brasil está vivendo um processo silencioso e contínuo de desconstrução de políticas públicas essenciais ao agro. Fecha aspas. A Lei de Proteção de Cultivares também foi apontada como tema estratégico pelos parlamentares que compõem a FPA. O colegiado avalia que a norma contribui para o fortalecimento da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico no meio rural. Reportagem Marquesan Araújo. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil.
7h14. Os trabalhadores podem consultar a partir de hoje se têm direito a receber o abono salarial de 2026. O valor é referente ao ano base 2024 e, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, mais de 2 milhões de beneficiários, incluindo servidores públicos, poderão ter um dinheirinho a mais na conta. Para saber se tem direito ao abono, o trabalhador pode acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo site gov.br. Os pagamentos somam mais de 32 bilhões e 300 milhões e o primeiro lote será liberado no dia 16 de fevereiro para os nascidos em janeiro. De acordo com a pasta, serão contemplados 1.800.000 trabalhadores da iniciativa privada com inscrição no PIS, que serão pagos pela Caixa Econômica Federal no valor total de 2 bilhões 290 milhões. Já 217.200 servidores públicos com inscrição no PASEP receberão pelo Banco do Brasil, somando 301 milhões e 900 mil reais. O valor do abono salarial varia de R$ 136 a R$ 1.621 reais, isso de acordo com a quantidade de meses trabalhado durante o ano base de 2024. Pacto evoca a responsabilidade dos homens contra o feminicídio. O alerta quem nos traz dessa matéria é Alain Barbosa. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Em um encontro raro nos últimos meses, os presidentes dos 3 poderes lançaram nesta quarta-feira em Brasília o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A união republicana entre o presidente Lula, o senador Davi Alcolumbre, o deputado Hugo Mota e Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, tem como objetivo tentar reverter o número alarmante de assassinatos de mulheres no país. São 6 vítimas por dia, uma a cada 4 horas. O presidente Lula chamou a atenção para a responsabilidade dos homens no enfrentamento à violência de gênero. Que não é a primeira vez que se faz um ato em defesa das mulheres, porque vocês estão cansadas de fazer passeatas. Estão cansadas de fazer reuniões, estão cansadas de reivindicar projeto de lei. Qual é a novidade desse ato? É que pela primeira vez os homens estão assumindo a responsabilidade de que a luta pela defesa da mulher não é só da mulher, é do agressor, que é o homem. Na solenidade no Palácio do Planalto, todos os presidentes de poderes e o vice-presidente Geraldo Alckmin estavam com as respectivas esposas. De concreto, foi criado um comitê gestor do Pacto contra o Feminicídio, integrado por representantes do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. A expectativa é que, com o pacto, haja um tempo menor entre a denúncia da mulher e a definição de medidas protetivas para ela e a prevenção antes de a violência se tornar morte. O ministro Edson Fachin destacou a insuficiência de alterações normativas. A mudança na lei deve estar acompanhada de uma mudança de mentes e corações no Estado, na sociedade e, o mais importante ainda, nas famílias. E essa mudança começa quando começamos a agir. O Pacto Nacional foi motivado pela primeira-dama Janja Lula da Silva, que alertou o presidente sobre os números alarmantes de violência e de assassinatos de mulheres no Brasil. A banalização do corpo feminino, ensanguentado, mutilado, arrastado pelo asfalto, queimado e jogado do alto de um prédio é inaceitável para um país que vive em pleno desenvolvimento e é reconhecido internacionalmente por suas políticas públicas. Estamos cansadas, estamos exaustas, mas não estamos desistindo e jamais desistiremos da vida de nenhuma de nós. Por isso pedimos que vocês, homens, estejam ao nosso lado nesse momento. O pacto não descreve como, mas ambiciona dar respostas mais firmes a quem descumpre medidas protetivas ou comete violência, e também o enfrentamento da violência digital, como perseguição, ameaças e exposição online, que muitas vezes antecedem agressões físicas. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 7h19, agora intervalo para o último bloco de notícias desta quinta-feira, 5 de fevereiro do ano de 2026. No próximo bloco temos as notícias locais, claro, a sua participação também conosco, nos ajudando a fazer o quadro A Voz do Cidadão. É o canal direto de ligação de você com as autoridades constituídas para que você possa resolver aí os problemas que estão afligindo a sua rua, o seu bairro, a sua comunidade. Por isso eu estou liberando para você, a partir de agora, já está liberado o nosso WhatsApp 996236881.
99623-6881. A gente sempre pede que você mande, né, digitado aí aquilo que está trazendo algum problema aí para sua comunidade, para que a gente possa ler aqui e colocar ao conhecimento das autoridades. Como estamos ao vivo, não dá para ouvir áudio, então por isso que a gente pede que você digite. Já está liberado, estou esperando por você. Logo após o intervalo comercial, a gente volta com mais informações, as notícias do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, enfim, as forças de segurança, a movimentação das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. 7h28. Já estamos de volta com o terceiro e último bloco de notícias do Jornal Verde Vale desta quinta-feira, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, divulgou nesta última terça-feira um alerta aos candidatos do exame da Ordem Unificado sobre a existência de um site falso que simula o processo de inscrição na prova. A página fraudulenta induz os candidatos ao pagamento de uma taxa por meio de Pix, não disponibiliza boleto bancário e não envia confirmação por e-mail após a suposta inscrição. As inscrições para o exame da ordem devem ser realizadas exclusivamente pelos canais oficiais da Fundação Getúlio Vargas, instituição responsável pela organização do processo seletivo. A OAB orienta que qualquer outro site, link ou mensagem recebida por redes sociais, aplicativos de mensagens ou e-mail seja desconsiderado. Os únicos endereços eletrônicos reconhecidos pela OAB para o exame da ordem são www.examedeordem.oab.org.br e www.oab.fgv.br. Segundo a entidade, qualquer outro endereço que ofereça inscrição ou pagamento da taxa não é oficial. No procedimento regular, o candidato é direcionado ao ambiente oficial da FGV, onde ocorre a emissão do boleto bancário ou outra forma de pagamento prevista em edital, além do envio de confirmação formal após a conclusão da inscrição. A ausência desses passos é um forte indicativo de fraude. A Polícia Civil do Distrito Federal divulgou o edital de concurso público para o cargo de delegado com salário inicial de R$ 26.700, reforçando uma das seleções mais aguardadas da área de segurança pública. Ao todo, são 150 vagas, sendo 50 para provimento imediato e 100 para cadastro de reserva, com organização do Sebrasp e participação da OAB em todas as fases. As inscrições poderão ser feitas de 6 a 27 de abril, mediante pagamento de uma taxa de R$ 310, com o vencimento em 29 de abril. A primeira etapa, composta por prova objetiva e prova discursiva, está marcada para o dia 14 de junho. A objetiva será aplicada pela manhã, com 120 itens de acerto ou errado, enquanto que a discursiva ocorre à tarde, incluindo questões abertas e peça prática, com possibilidade de consulta à legislação não comentada. O concurso contará com 7 etapas, incluindo prova oral, prevista para 10 de setembro, exames biométricos, avaliação médica, teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social. As fases presenciais serão todas realizadas no Distrito Federal. CPMI adia depoimento de Vorcaro para depois do Carnaval. Vamos ver como é que está aí essa CPI do Banco Master. Quem traz detalhes é o Yuri Hudson. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que investiga fraudes no INSS decidiu adiar o depoimento do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, inicialmente previsto para esta quinta-feira. A oitiva foi remarcada para depois do Carnaval. De acordo com o presidente da CPMI, senador Carlos Viana, os advogados de Vorcaro se comprometeram a não apresentar um pedido de habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal para evitar o depoimento ou assegurar o direito ao silêncio automático. Por isso, diante da solicitação devido a questões de saúde, o presidente da comissão decidiu adiar o depoimento. Foi feito um acordo com os advogados, eles não vão buscar habeas corpus no Supremo. Daniel Vorcaro está disposto a vir de forma inclusive aberta, trazer a documentação. O ministro Toffoli, coloquei para ele a questão, concordou e, de acordo com o ministro, se há da parte dele voluntariedade, não há habeas corpus, o ministro vai fazer a liberação para que ele possa estar conosco na CPMI e trazer as informações.
Caso o empresário não compareça na nova data, agendada para 26 de fevereiro, a comissão pode recorrer à condução coercitiva. A CPMI apura suspeitas de irregularidades em contratos de crédito consignado vinculados a aposentados e pensionistas do INSS. A comissão quer esclarecer sobre a origem dos contratos, a autorização dos descontos e as medidas adotadas para eventual ressarcimento. Isso também mirando a atuação do Banco Master. O caso ganhou repercussão após a operação da Polícia Federal. Parte das provas relacionadas ao inquérito está sob análise do STF, o que também impacta o ritmo dos trabalhos na comissão. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h34. Apesar das articulações de setores do União Brasil para que permaneça na legenda, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto, confirmou que vai mesmo trocar de partido. Ele assumirá a presidência da Federação Renovação Solidária, composta pelo PRD e Solidariedade. O ato de filiação está previsto para o mês de março, assim que a janela partidária for aberta. De acordo com Bruno, as tratativas estão avançadas e a mudança é irreversível. A cerimônia de filiação contará com a presença de lideranças nacionais das duas siglas. Ele também tem conduzido reuniões e buscado nomes para compor a chapa de candidatos. Entre as confirmações está a da ex-deputada estadual doutora Cristina Lopes, que disputou a última eleição pelo PDT e atualmente é secretária de projetos especiais da Alego. A articulação também envolve a ida do deputado estadual Lucas Calil, hoje no MDB, para o Solidariedade. O adolescente Vitor Gabriel dos Santos Campos, de 16 anos, morreu nesta quarta-feira após um atropelamento na GO 219 em Guapó. Ele atravessava a rodovia de bicicleta quando um caminhão o atingiu. O condutor do veículo de carga seguia no sentido Aragoiânia. Ele afirmou à polícia militar que o garoto surgiu de forma repentina na pista na altura do quilômetro 254. O motorista não teve tempo de frear ou desviar. Vitor sofreu ferimentos graves com a força da colisão. Equipes constataram a morte ainda no local. O caso gerou comoção entre moradores da região. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, atendeu a ocorrência após acionamento da Guarda Civil Municipal. A Polícia Técnico-Científica recolheu o corpo para os procedimentos legais. O caminhoneiro realizou o teste do bafômetro, que indicou 0 de ingestão de álcool. Após liberação da via, autoridades devolveram o caminhão ao motorista com danos leves. A bicicleta ficou com o pai da vítima. E tá chegando o Carnaval. Folia Goiás 2026 leva Carnaval à capital e ao interior. Quem traz detalhes da festa de Momo aqui em Goiás é o repórter Simval Lopes. A programação do Carnaval em Goiás promete. A Festa Folia Goiás vai ser realizada em Goiânia e outras 23 cidades do interior. O estado investe 20 milhões de reais para apoiar o Carnaval de rua em municípios com tradição na folia. Na capital, 14 blocos fazem parte do circuito oficial. Já no interior, a programação chega a cidades como Valparaíso, Pirenópolis, Cidade de Goiás, Anápolis, Caldas Novas, Trindade, Alto Paraíso, Aroanã, entre outras. Além disso, 5 cidades vão receber o Festival do Bem Folia Goiás. São elas Porangatu, Goianésia, Uruaçu, Três Ranchos e Aroanã. Entre as principais atrações das cidades estão Maristela Miller, Israel e Rodolfo, Maiara e Maraísa, DJ Pedro Volt e o Pagode do Japa. A realização é do governo de Goiás por meio da Goiás Turismo, com apoio das secretarias da Retomada e da Cultura. De Goiânia, Simval Lopes, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h37. O Grêmio venceu o Botafogo por 5-3 nesta quarta-feira. A vitória pela segunda rodada do Brasileirão contou com 3 gols de Carlos Vinícius. Agora o Grêmio soma os primeiros 3 pontos na competição. Essa foi a primeira vitória do Grêmio no Brasileirão. Com 3 pontos, o time gaúcho enfrenta o São Paulo no dia 11 e joga contra o Novo Hamburgo pelo estadual no dia 7. Já o Botafogo, com os mesmos 3 pontos, joga contra o Fluminense no dia 12. No dia 8, joga pelo Carioca contra o Vasco. E o Palmeiras venceu também pela primeira vez no Brasileirão e com estilo. Goleada por 5-1 sobre o Vitória, nesta quarta-feira na Arena Crefisa Barueri, pela segunda rodada do campeonato. Murilo, Gustavo Gomes, Maurício, Alain e Sousa fizeram os gols do Verdão, enquanto Dudu descontou. O Palmeiras tem 4 pontos após 2 jogos no Brasileirão e está em segundo lugar, atrás apenas do Bragantino, com 6 pontos em 6 possíveis. O Vitória, por sua vez, para nos 3 pontos conquistados na estreia. A equipe de Jair Ventura
está na 11ª colocação. Palmeiras agora volta a jogar no domingo, no clássico contra o Corinthians, na Neoquímica Arena pelo Campeonato Paulista. Já o Vitória atua contra o Jequié pelo Campeonato Baiano. No Brasileirão, o Leão enfrenta o Flamengo na terça-feira no Barradão, enquanto que o Verdão visita o Inter na quinta-feira no Beira-Rio. Jornal Verde Vale. Agronegócios. A Capal, Cooperativa Agroindustrial, com sede em Arapoti, no Paraná, encerrou o ano de 2025 com faturamento recorde de 5,4 bilhões de reais, o que representa um aumento de 22,7% em relação ao resultado do ano anterior. A sobra líquida da cooperativa foi de 116 milhões, 106% acima do resultado de 2024, que foi de 56,3 milhões. A cooperativa associou o resultado ao aumento na produtividade e produção de praticamente todas as culturas e aos investimentos em aumento de capacidade de armazenagem e beneficiamento de grãos. A recepção de grãos na Capal cresceu 31% no ano passado, para 965 mil toneladas, com destaque para soja, milho, trigo e cevada. Produtor rural tem novo prazo para regularizar o domicílio tributário eletrônico aqui em Goiás. Quem traz a boa notícia é Costa Júnior. A Secretaria da Economia de Goiás concedeu um novo prazo de 30 dias para que produtores rurais, pessoa física, que possuam ou explorem área rural superior a 300 hectares, realizem o cadastro no domicílio tributário eletrônico. A medida é conduzida pela Receita Estadual e amplia o período para adesão ao sistema, que passa a ser obrigatório para esse público. O novo prazo já começou e segue até 2 de março. O cadastro é simples e pode ser feito pela internet, mediante uso de certificado digital pelo próprio produtor rural ou por procurador previamente cadastrado. O acesso ao sistema deve ser realizado pelo site da goiás.gov.br/economia. A falta de cadastro do produtor, a partir de março, coloca sua inscrição estadual como precária. Depois da regularização, a inscrição volta a ser permanente de forma automática. No entanto, caso não haja adequação no prazo de 30 dias, a inscrição será automaticamente suspensa, o que resultará no impedimento para a emissão de notas fiscais e para o recebimento de mercadorias. De Goiânia, Costa Júnior, da agência Cora de Notícias.